as nações ouvirão a trombeta soar. A igreja de Cristo vai reconhecer quando aquela trombeta soar. O arrebatamento vai acontecer quando o som da trombeta soar. Dia de grande dor e de muita aflição para quem não se preparou. Dia lindo de glória e de muito louvor para aquele que espera o Senhor. Pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Pode ser hoje a volta do Rei. O céu vai se abrir, ele aparecerá. Jesus Cristo nas nuvens, todo olho é de ver. Os mortos em Cristo ressuscitarão. Corpo glorificado, vamos receber. Uma voz de comando como de um general, levando as tropas, iremos ouvir. A trombeta de Deus é o grande sinal. Isso significa, é o começo do fim. Satanás dominado e a morte vencida. O fim do sofrimento da igreja querida, que aguarda o amado como prometeu, voltar e levar sua noiva para o céu. Pode ser hoje a volta do Rei. Pode ser hoje a volta do Rei. Tudo nos mostra que o fim está próximo, eu sei. Pode ser hoje a volta do Rei. Vai abrir o grande livro da vida. Jesus vai abrir com sua voz tão linda. Meu nome quero ouvir. Jesus Cristo chamar e dirá: vem, bendito de Deus, para o reino que vos preparado está. Quero te perguntar, se ele voltar agora para levar-nos para o céu, será que vais subir? Se no piscar de olhos Jesus aparecer, será que vais subir? É chegado o momento de nos preparar. Não sabemos a hora em que Cristo virá, mas eu sei que Ele vem. Eu sei que Ele vem. Então guarda o que tens. Jesus está voltando. Estamos vivendo os últimos momentos da igreja do Senhor aqui na terra. É pai contra filho, irmão contra irmão, reino contra reino, nação contra nação. E a Bíblia nos diz que quando isso acontecer, é
noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para anunciar a palavra de Deus. Quero ler uma mensagem do Evangelho. Se encontra aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 57. E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, segui-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. No livro de Apocalipse está escrito que bem-aventurados são aqueles que guardam os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade santa pelas portas. Colocar a mão no arado significa assumir compromisso com Deus e viver nesta terra uma vida separada e disposto a agradar ao Senhor, embora diante das lutas, das perseguições, dos levantes que se tem por causa do Evangelho, por causa da palavra de Deus, mas não é para recuar. A Bíblia diz: sede firmes, sede constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. A Bíblia fala: depois de ter feito tudo, ficai firme. Porque o apóstolo Paulo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 2, diz que aquele que milita, ele não embaraça em negócio algum desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Jesus fala que aquele que buscar salvar sua vida, perdê-la sua salvação. Mas aquele que por amor a mim e ao Evangelho perder a sua vida, a salvá-la. Jesus fala que aquele que quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Jesus fala que o caminho é estreito, a porta é apertada, são poucos que encontram, porque Jesus falou: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagem. Jesus, ele é o Verbo que se fez carne e habitou no meio dos homens. A Bíblia diz que aquele que o segue não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, quando expulsou os demônios da vida dos homens, a alguns ele disse: segue-me, a outros
ele falou: vai e mostra aos teus quão grandes coisas te fez Deus. Jesus, por ter limpado aqueles 10 leprosos, os 9 voltaram para se mostrar ao sacerdote e oferecer a oferta que Moisés diz, mas o samaritano voltou para dar glória a Deus. Jesus, ele respondeu aos discípulos que viram que no seu nome expulsava demônios, e eles tentou lhe proibir, e Jesus falou: não proibais, porque quem não é contra mim é comigo, quem comigo não ajunta espalha. A Bíblia diz que todos aqueles que o Pai me deu, de maneira nenhuma eu os lançarei fora, e ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. O apóstolo Paulo diz que ele nos amou primeiro. Então, se Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, ele diz em Lucas capítulo 16, que todo homem emprega força para entrar no céu. Jesus, ele falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqueles que servem a Jesus, Deus o honra. Aqueles que negam Jesus diante dos homens, também diante do Pai e dos anjos, serão negados por Cristo. Jesus falou que aquele que se envergonhar de mim e da minha palavra diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do Pai. Publicamente ele foi exposto, ele foi suspenso no madeiro, ele foi escarnecido, zombado. A Bíblia diz que ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus, ele chama os seus 12 discípulos e os torna pescadores de homens. Eles deixam tudo para seguir Jesus. A Bíblia fala que ninguém há que tenha deixado pai, mãe, esposo, mulher, filhos, casas, por amor a mim, que não receba 100 vezes mais nesta vida e por fim a vida eterna. Só que o homem tem se tornado tão materialista que está indo em busca de Deus atrás de coisas passageiras, estão atrás da bênção, querem apenas vitória, querem apenas as coisas que são boas para os olhos e para a carne, se esquecem que há uma eternidade. Na primeira carta de Coríntios, capítulo 15, está escrito que se nós pensarmos em Cristo Jesus só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Em Colossenses capítulo 3 diz que se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas de cima, aonde Cristo está, à direita de Deus. A mentalidade muda, a conduta muda.
pensamentos mudam, porque a natureza de Deus vem sobre o homem. Deus o sela com seu Espírito, e ele tem a sua vida doutrinada e disciplinada pela palavra de Deus. A sua esperança não é mais este mundo. Ele vive, mas ele não põe sua esperança nas coisas desta vida. A Bíblia diz: não ponhas a tua esperança na incerteza das riquezas, mas põe em Deus, porque Deus não falha. O poder que hoje o dinheiro tem de permitir algumas pessoas viver regaladamente uma vida esplendosa, uma vida de luxo, de ostentação, não é suficiente para comprar a salvação, a vida eterna. Nesta vida, alguns gozam do bem desta vida, enquanto outros somente males sofrem. A Bíblia fala na carta de Tiago que porventura Deus escolheu os pobres desta vida para serem ricos na fé. A Bíblia diz: a nossa fé que vence o mundo. Enquanto muitos estão cercados de amigos, estão cercados de bens materiais, têm uma vida de patrão, uma vida de status, de glórias, e o coração cada vez mais almejando a cobiça, a ganância, e ela se esquece que há uma eternidade em que ela passará para todo sempre. A Bíblia diz que nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada levaremos dele. Se tivermos o que comer, o que nos cobrir, estejamos contentes, porque estão matando, estão roubando, estão traindo por causa do amor ao dinheiro. Uma geração materialista, uma geração que só pensa no ego, que só pensa em si mesma, se esquecem de Deus, dos seus estatutos, dos seus preceitos, dos seus juízos, dos seus mandamentos, porque não tem o prazer em servir, em agradar, em honrar a Deus, porque ela tem se tornado para si mesma o próprio Deus, o próprio Senhor da própria vida. Jesus, ele fala: aquele homem que disse: seguir-te-ei para onde fores. As raposas, elas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Jesus, no deserto, quando o Espírito Santo o conduziu, onde ele foi tentado por Satanás, que lhe ofereceu reinos, glórias, poder, fama, riquezas. Tudo isso me foi dado, e eu dou a quem quero. Prostra diante de mim e me adore. O diabo queria adoração em troca daquilo que ele ofertou a Jesus. Aquilo que você vê na vitrine deste mundo, estampado esquina a esquina. A Bíblia diz que vale mais o pouco que tem o pobre do que as muitas riquezas com injustiça que tem o rico. O que aproveita ganhar o mundo todo e perder a salvação.
Jesus veio a um propósito, não foi para ser servido pelos homens, não foi para ser coroado pelos homens como rei. Ele não veio para fazer a própria vontade, ele não veio adquirir o glamour da vida sucedida de um homem, as regalias que o condiciona a ser avantajado naquilo que ele tem, naquilo que ele faz. Mas a Bíblia diz que para isto ele nasceu, para isto veio ao mundo, para dar testemunho da verdade. A Bíblia diz na carta de João que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Jesus veio salvar e buscar o que se havia perdido. Ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. A Bíblia diz que os inimigos do homem serão seus próprios familiares. E o homem que acha que seguir Jesus é frequentar templos religiosos, ser dizimista fiel, fazer campanhas, acreditar em tantas superstições, em tantos dogmas religiosos, acreditando em doutrina de homens, crendo que apenas indo à igreja todo santo dia já é suficiente. Mas Jesus mostrou o quão é doloroso, o quão sofrido é, porque o homem tem que se dispor de sua velha natureza, o homem tem que se dispor do velho homem, nascer da água, nascer do Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo, ser dirigido os passos pelo próprio Deus. E a Bíblia diz na carta aos Efésios: buscar entender qual seja a vontade do Senhor, porque os pensamentos de Deus para vós são de vida e paz. Mas o homem insiste em viver na desgraça, o homem insiste em viver na miséria, pecando, fumando, bebendo, traindo, mentindo, enganando, se prostituindo, idolatrando homens. O homem prefere viver no engano do pecado, no engano desta vida, porque ele é atraído pelas coisas visíveis, pelas coisas momentâneas, temporais, e ele é seduzido com palavras fingidas, ele é atraído e engodado pela própria concupiscência, e a concupiscência despertada dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Estão mortos espiritualmente. Tem nome que vive, trabalham, acordam, comem, bebem, vão e voltam, mas está morto espiritualmente. E o diabo lhe tem cegado, porque você não está aproveitando a sua vida fumando maconha, você não está aproveitando a sua vida bebendo mais um uísque, mais uma cerveja Skol que desce redondo. Você não está aproveitando a sua vida assistindo mais uma série, ou acompanhando o seu time favorito em um campeonato importante. Você não está aproveitando a sua vida viajando, conhecendo outros lugares. Você apenas está perdendo tempo. O diabo está te enganando, você está sendo enganado. O teu coração te engana, o diabo te engana, teu companheiro te engana. As influências malignas te arrastam para o abismo, mas você está cego e você não consegue enxergar, porque um cego guiando outro, os dois cairão no buraco. Mas Jesus falou: eu sou a luz do mundo. A Bíblia diz
que Deus abre os olhos do entendimento. Por isso que o profeta Isaías diz: vinde e congregai-vos, reuni-vos e raciocinemos juntos. Porque Deus tem te proposto salvação. Ele colocou diante de você uma porta aberta. Quem tem pouca força não pode fechá-la, e nem tampouco abri-la. Então, se o homem não tem força para fechar a porta que Deus abre, ou abrir a porta que Deus fecha, quanto mais ele pode afirmar ou reafirmar que vai para o céu. Que a maioria diz: Deus sabe, mas Deus te mostra pela palavra. Jesus é o caminho de salvação. Deixa a Lourdes, larga a Aparecida, queima esses ídolos, destrói essas estátuas, rasga essa camiseta do Neymar, taca fogo, se converte a Jesus Cristo, ande na presença de Deus, dê fruto digno de arrependimento, volte para Deus. Porque se você morrer nessa idolatria, nessa feitiçaria, no pecado, você vai para o inferno. A Bíblia diz que Deus quer salvar os homens. A vós vos é enviada a palavra desta salvação, porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré, homem poderoso em obras, sinais e maravilhas, que ele fez diante de todo o povo. E ele continua operando sinais. Você vê o drogado, afundado no crack, afundado nas drogas que tem feito ele naufragar. Mas Deus, pela palavra, liberta o drogado. Você vê o pinguço, todo dia bate cartão naquilo que ele diz que é farmácia, mas é o barzinho da esquina. Mas Deus tem poder pela sua palavra de libertar o pinguço, a prostituta, o traficante, o Zé Droguinha. Deus tem poder de libertar, de transformar, de arrancar do poder de Satanás. Mas a condição de seguir Jesus está relacionado a negar-se a si mesmo. Você quer ser um religioso? Vai para a Universal, vai para a Mundial, vai lá para a Internacional da Graça, ou para o Adventista do Sétimo Dia. Vai tentar encontrar alegria, felicidade, o prazer e o sentido de viver nas religiões. Mas se você está disposto a viver para Cristo, então negue-se a si mesmo. Todo dia você tem que repudiar as obras da carne. Todo dia você tem que dizer não para o pecado e se revestir de Deus. Sabe como? Oração, jejum, palavra, andar com Deus como Noé andou, andar na presença de Deus como Abraão andou. Não viver à toa como Caim, que a Bíblia chama de vagabunda. É o que você vê por aí afora. A Bíblia fala no livro de Jó que o diabo anda em derredor da terra passeando. Jesus falou em Lucas capítulo 10: eu vi a Satanás como um raio cair do céu. Em Apocalipse capítulo 12, versículo 12 diz: porque alegrai-vos, ó céus, e vós, os que habitais, ai dos moradores da terra e do mar, porque o diabo descerá com grande ira, sabendo que pouco tempo resta. O diabo sabe que o tempo está acabando, e ele faz o mutirão. Ele atrai para o carnaval, ele atrai para a festa junina, ele atrai para o show do rock, para o show do funk, para a partida de futebol. Ele atrai e vai atraindo.
milhares, dezenas, centenas de pessoas vão em busca do diabo lá no cinema para assisti-lo, para interagir com ele. É no videogame, é na pornografia, é nos filmes de pornô, e o homem está lá interagindo com demônios. E o diabo está atraindo, seduzindo, é multidão. A Bíblia diz que é multidão que está no vale da decisão. Decida hoje por Cristo. Renuncia. Porque o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A Bíblia diz que nós somos forasteiros e estrangeiros em uma terra estranha. Estamos aqui de passagem. E a mensagem para você: arrependa-se. Converta-se do seu mau caminho. O cigarro vai te causar câncer de garganta, de pulmão, e você vai morrer. Mas Jesus quer te dar vida com abundância. Você quer aceitar? Então vem aqui que eu vou orar pela sua vida. Esse capeta vai sair de você. Esse demônio que te oprime com maconha, com pó, com lança-perfume, com pornografia, ele vai ter que sair da sua vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Eu não estou aqui no nome de Aparecida, eu não estou aqui no nome de Buda, nem de Maomé, eu estou aqui no nome de Jesus Cristo, o Deus vivo. Este tem poder para te libertar. Teu corpo é templo de Deus. E você que fica seduzindo o homem com estas mini roupas indecentes, você vai prestar conta com Deus. Você acha que vai para a academia ficar malhado, bombado, para seduzir mulher? Você vai para o inferno se você não se converter. A Bíblia diz que o corpo não tem nenhum proveito. O corpo é pó. A Bíblia diz que os vermes comerão. Mas o homem mais se preocupa com o exterior. Ele está mais preocupado com as coisas desta vida do que a disposição em servir Jesus. Você pode ser dizimista, você pode fazer campanha todo dia, você pode fazer voto, mas se você não assumir compromisso em andar na presença de Deus, conforme Deus exige em sua palavra, você nunca vai poder chegar ao céu. A Bíblia diz: quem está de pé, cuide para que não caia. Está falando para os crentes. Mas quem está caído, Deus levanta. Está falando para os desviados. E aqueles que estão no charco do lodo, que estão afundados no pecado, a palavra de Deus liberta, transforma, santifica, purifica a quem dá ouvidos. Porque quem está para os ouvidos, quando ele clamar, Deus não vai lhe atender. Jesus falou que o rico estava no inferno, clamando misericórdia, e Deus não respondeu àquele rico. Porque na vida terrena, ele era tão miserável, que ele via Lázaro todo dia mendigando à porta de sua casa, e ele não fez questão de ajudá-lo. Porque quanto mais o rico tem, mais ele quer ter. Porque ele se torna avarento e o Deus dele é mamão. E você vê por aí traficante, pobres, na fila de lotéricas, almejando ser milionário. Estão matando por causa de dinheiro. Estão roubando por causa de dinheiro. Se no fim das contas não vai levar um tostão. Trabalhar é bom, é honesto, é digno, mas a Bíblia diz: não ponha teu coração nestas coisas, porque onde tiver teu coração, estará o teu tesouro. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. O preço para servir Jesus e andar em seus caminhos, ele pagou na cruz um alto preço. Mas o homem que quer
segui-lo, tem que sacrificar a sua vida. Como Paulo diz, viver no meio dos vivos, no meio dos mortos como vivos, oferecendo a Deus em sacrifício vivo e aprazível, procurando apresentar a Deus como um homem aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Permita primeiro que eu vá enterrar meu pai. Jesus falou: deixa que os mortos enterrem os mortos, mas vai tu e anuncia o evangelho do reino de Deus. Anuncia o reino de Deus. Jesus não mandou ele fazer curso de teologia, muito menos bacharel. Jesus não falou para ele ir atrás dos doutores, nem do sumo sacerdote Caifás e Anás. Jesus falou: vai tu e anuncia o reino de Deus. Qual é a desculpa que você dá? É que não está preparado? É que você não consegue? Não é capaz? Porque para ir beber cachaça, o homem não se diz incapaz. Não se diz que está em possibilidade. Ele não diz: eu não estou preparado. Jesus, certa feita, falou que enviou naquela parábola o servo para convidar os convidados para a ceia. E começaram a expulsar-se. O primeiro falou que comprou o terreno e precisava vê-lo. O outro falou que comprou 5 juntas de bois e precisava examiná-lo. O terceiro falou que casou, não podia ir. A Bíblia fala que está preparado, mas os convidados não são dignos. Eu duvido que se o Neymar da vida chamar você para ir lá na mansão dele, participar de um banquete, você não vai recusar. Se o teu ídolo lá do rock chamar você para passar um dia na casa dele, você não se recusaria. Mas Jesus está te convidando para você morar eternamente no céu. E você diz: eu vou pensar. Aí eu não estou preparado. Não consegue. A Bíblia diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus aliviará. Ele arrancará este fardo de pecado que você não consegue carregar. Ele te fará uma nova criatura. Ele colocará no seu coração temor. Ele porá desejo. Ele lhe dará espírito de ousadia, de fortaleza. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ao convite de Jesus, não fazem questão, porque quando ao Evangelho está relacionado à vida de perca, porque a Bíblia fala em João 12 que aquele que odiar a sua vida guarda lá para a vida eterna. No capítulo 20 de Atos,
O apóstolo Paulo testemunhando que andou diante dos judeus e dos gentios com a consciência limpa e não fez questão da vida. Ele tinha por mais bem-aventurado seguir e pregar o Evangelho do que a preciosidade da vida. Filipenses 1 ele diz: viver é Cristo, morrer é ganho. Não faço questão de nada, nem ter minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Prisioneiro de Jesus, esbofeteado, maltratado. A Bíblia diz que por infâmia ou por boa fama, se considera o cristão como um lixo, escória de todos. Os servos de Jesus são tratados como aquilo que não presta. São chamados de demônios, de peste e de tantos nomes, que cada um daqueles que proferem terão que assumir diante de Deus um dia e dar conta. Porque as palavras do homem, por elas ele será justificado, pelas mesmas serás condenado. Por isso que da vossa boca saia a palavra que promove a edificação. Mas quem está cheio de demônio só vai falar o que não presta. A boca fala do que o coração está cheio. Se a pessoa não conhece Jesus, ela vai falar de quê? Ela vai falar de Aparecida, vai falar do futebol, ela fala de política, ela fala de filmes, ela vai falar de qualquer outra coisa, menos de Jesus, porque ela não sabe. Porque o livro sagrado, a Bíblia Sagrada, contém a palavra de Deus e testemunha de Deus e do seu Filho. Mas uma vez que põe a mão no arado, não se pode voltar mais atrás. O apóstolo Pedro fala: se voltar, é melhor que não tenha conhecido os caminhos da justiça, do que conhecendo, se desviarem do santo mandamento. Porque, como diz um verdadeiro provérbio, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjadouro. A pessoa que conhece o Evangelho, coloca a mão no arado e volta para trás, é como aquele cachorro que vomita e torna a comer o vômito. É tão nojento, é tão perverso. Jesus fala que aqueles demônios que saíram dela, volta com outros 7 piores. O último estado se torna pior do que o primeiro. A pessoa se desvia de Jesus, vai para o candomblé, vai para a macumba, vai para o catolicismo, ela quer curtir a vida. Ela vira ateu. Ela não crê mais em nada. Porque ela se tornou para si mesma o senhorio de sua vida. Ela se esqueceu de Deus completamente. Tapou os ouvidos para a palavra de Deus, para viver na libertinagem, para viver no pecado, em trevas. Para ela, o que tem significância é aproveitar a vida. Mas no pecado, é impossível aproveitar a vida. Você está morrendo pouco a pouco. A morte pode chegar a você
a qualquer instante. Pode estar tudo indo bem, mas se a morte chegar para você, você pode estar do lado do teu filho, você pode estar do lado de quem você mais ama, ela não vai poder fazer nada por você, ninguém poderá te socorrer quando a morte vier te tragar. Mas o pior não é a morte, é o que acontece após a morte. Porque a certeza de todos os viventes é que um dia hão de morrer. Mas e depois que morrer, para onde vai? Você vai para o purgatório? É nesta fala que você acredita do Papa? Purgatório não existe. Você vai morrer e para onde você vai ir? Você vai reencarnar? É na doutrina do Espiritismo, segundo Allan Kardec, que você tem crido? As palavras de Jesus não bastam para você? Não são suficientes? Você tem que inventar outros livros que tenham outras regras, mais mandamentos, mais preceitos, para você andar observando? A palavra de Deus não é suficiente? Jesus falou que após a morte, ou é céu, ou é inferno. Não tem outra opção. Não tem uma terceira opção para o homem. O caminho do céu é estreito. O caminho que leva o homem para o inferno é largo. Fuma, bebe, faz sexo um com o outro, ilicitamente. Aproveita, porque você está na flor da idade. Goze bem desta vida, porque depois que morrer, aí você vai descobrir aonde você vai passar a eternidade. Porque o miserável daquele rico, ele falou: eu tenho um pai e 5 irmãos que está na terra, manda Lázaro ir lá e pregar eles, a fim de que não venham para este mesmo lugar de tormento que eu me encontro. Mas está escrito: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-os. A Bíblia é a palavra de Deus. Crede no Evangelho, Jesus falou. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva sairá de dentro do seu ventre. A Bíblia diz: aos desviados que estão caídos, Deus levantará. Mas tem que ouvir o Evangelho de Jesus, de poder, genuíno, porque o falso Evangelho só te ergue exteriormente. Você parece estar bem, voltou a trabalhar, voltou a ganhar seu dinheiro, voltou a prosperar, parece estar bem, mas o Evangelho de Cristo te diz: nega-se a si mesmo. Mas o falso Evangelho te promete prosperidade. É o caminho mais fácil que o homem busca trilhar. Aproveitar a vida, casou, separou, casa de novo. O falso Evangelho te permite você andar como você quer, conforme a música toca. Mas o Evangelho de Cristo é mais embaixo. Se o homem não se converter, o machado está posto junto à raiz das árvores. Todo aquele que não der fruto será cortado e lançado no fogo. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus Cristo, ele falou: segue-me. E quando ele chama, é uma decisão a assumir. O homem com Deus terá que renunciar à vida,
dizer não para o pecado. Se você é um amante do futebol, então despreze o futebol. Ame a Deus. Se você é um amante do funk, despreze o funk. Ame a Deus. Se você gosta dos guias, despreze os guias. Ame a Deus. Se você segue a Aparecida, despreze a Aparecida. Ame a Deus. Obedeça a sua palavra. Ande na luz, como na luz Jesus Cristo está. E terás paz com Deus. Quem tem ouvidos, para ouvir que ouça. Quem está desviado do Evangelho e quer voltar para Jesus, pode vir até aqui. Eu orarei pela sua vida. Se você ainda não confessou Jesus com a sua boca, crendo no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, venha até aqui e eu vou orar pela sua vida. E tenha certeza que Deus fará esta obra em sua vida de libertação completo. Deus colocará sobre seus ombros, cingindo com a verdade e a responsabilidade de você somente a Ele servir, somente a Ele agradar. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Irmão, Deus abençoe. Paz, Senhor Jesus, boa noite.